Os geossintéticos podem desempenhar diferentes funções no corpo de um projeto de engenharia, como separação entre dois materiais distintos, drenagem de líquidos e gases, reforço, impermeabilização, entre outras. No geral, os geossintéticos são fabricados a partir de polímeros sintéticos derivados de petróleo, embora algumas fibras naturais, como as de juta, sisal e coco, também sejam empregadas na fabricação de alguns geotextos e geomantas, chamados então de biotextos e biomantas. Atualmente, já existem outros polímeros que estão sendo desenvolvidos e incorporados à fabricação de geossintéticos, procurando atender às necessidades específicas da moderna engenharia. Dentre eles estão os geocompostos utilizados para funções específicas como drenagem ou para reforço, geocompostos argilosos para barreira impermeabilizante, geoespaçador, utilizados como meio drenante, geoexpandido, finalidade principal de aliviar o peso de uma estrutura geotécnica, e o geoforma, finalidade de conter materiais de modo permanente ou provisório. A erosão costeira é um processo natural que afeta grande parte das praias no mundo e ocorre quando a taxa de remoção de sedimentos é maior que a taxa de deposição. O problema da erosão resulta de um conflito entre o processo natural, o recuo da linha da costa, e a atividade humana e seu uso do solo na zona costeira. A erosão costeira ela pode ocorrer devido à elevação do nível do mar, diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, degradação antropogênica das estruturas naturais e obras de engenharia costeiras e obras portuárias. As obras costeiras englobam as obras de proteção, é quando se tem a construção dos enrocamentos, quebra-mares, para diminuir a praia arenosa, a recuperação costeira, que é causada por obras de engenharia de contenção que não deram certo, que vem a construção dos espigões, e as obras de infraestrutura, que é de lazer e turismo, e a área de estuário. Embora pareça uma ideia recente, o primeiro uso de material geoteste para a proteção costeira foi na década de 60 pela Holanda, que foram os pioneiros em técnicas de mitigação de erosão costeira devido à sua topografia. Os geotubos são preenchidos com areia do próprio lugar, o que economiza o transporte de eventual material de empréstimo, além de, no caso de engorda de praia com areia, não contaminar o material local com material exótico, o que pode influenciar até mesmo no bioma local, que depende de determinada granulometria de sedimento para o seu funcionamento, como os tatuís e as marias-farinhas. Os geotubos podem ser hidraulicamente preenchidos no próprio local, transformando o processo de dragagem e preenchimento em um só passo, sem a necessidade de separação do material dragado. O material dragado, normalmente em uma área próxima à praia, por ser sugado do fundo do mar, ele vem na forma de lama, composto por sedimentos e água. Logo, para o tubo geoteste permanecer rígido, ele deve expulsar a água, e é exatamente isso que acontece. O tubo é enchido com lama, expulsa a água pelos poros e dentro permanece apenas o sedimento dragado. Esses tubos podem ser dispostos tanto paralelo à linha de costa, similar a um projeto de enrocamento, ou perpendicular, atuando como um espigão. Em ambas as formas, ele apresenta resultados de resistência à ação das ondas similares a outros materiais utilizados. Além dessas duas formas, o tubo geoteste pode ser inserido submerso anteriormente à zona de arrebentação das ondas em uma praia, recuando a quebra dessas ondas devido à redução da profundidade, dissipando a energia das ondas que normalmente quebrariam próximo à praia. Essa energia das ondas costuma ser o principal fator hidrodinâmico atuante na mobilização de sedimentos em áreas costeiras, associado aos ventos e às marés. Além de eficiente, o material geotêxtil é visualmente menos agressivo do que as outras técnicas convencionais, normalmente a partir de concreto e brita. E devido à sua cor, que pode ser similar à areia, ele se disfarça melhor na paisagem costeira. Como nos deparamos com situações de erosão costeira na nossa cidade, nossa equipe técnica foi à praia de Ponta Negra avaliar as possíveis vantagens que a utilização de geossintéticos poderia ter sobre a obra de enrocamento presente nesta orla. Constatamos que os volumosos espaços vazios, devido ao mau dimensionamento do material de empréstimo utilizado, é uma fonte de acúmulo de resíduos sólidos, tanto trazido pelas ondas de marés, quanto pela falta de educação dos banhistas. Acreditamos que se houvesse sido implantado o sistema de tubos geotêxteis no lugar do enrocamento realizado, esses tipos de problemas provavelmente não ocorreriam. Além disso, por mais que o material geotêxtil utilizado em tubos não seja dos mais baratos, há a economia que seria realizada por evitar o transporte de material de empréstimo, que
por sua vez, também não é necessariamente barato. Além de Ponta Negra, há a presença de obras rígidas de proteção à erosão costeira em outras praias, como Praia de Miami, Praia dos Artistas, Praia do Forte e Praia da Ridinha, que também poderiam ter sido beneficiadas pelo uso de material geotêxtil. O processo de erosão costeira é perfeitamente natural e faz parte do ciclo de mobilização de sedimentos ao longo de rios e praias. Porém, com o avanço da urbanização nas áreas costeiras ao redor do mundo, aumentou-se o risco a danos materiais e até mesmo físicos devido a tais processos erosivos. As alternativas para a mitigação da ação de marés, ventos e principalmente ondas são várias, e aquelas classificadas como hard engineering, que normalmente utiliza estruturas rígidas para conter esses possíveis danos, apesar de altamente invasivas, são as mais eficientes na contenção desses estragos. Dentro desse escopo de ações, a utilização de material geotêxtil se mostra uma alternativa eficiente e com excelente custo-benefício nas mais variadas situações, sendo resistente, moldável e versátil. Apesar disso, por ser uma medida invasiva e que altera significativamente a paisagem, não necessariamente representa a melhor solução em áreas onde não há necessidade de tamanha remediação. Neste caso, seriam mais apropriadas alternativas de soft engineering, como engorda de praia. Além disso, apesar do material geotêxtil ser resistente à ação das ondas, ele não é efetivo contra materiais cortantes. Logo, ações de vândalos podem acabar com elementos utilizados. Assim, apesar dos geotêxteis se mostrarem materiais bastante eficientes, apresentam alguns contras em seu uso, porém, tais desvantagens se mostram pequenas diante de seus benefícios.